Deus tremendo. Deus tremendo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e ao reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Agora, ser servido e falar conosco nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu ia sentar aqui. Meus queridos, todos nós, uns bem informados, outros não tão bem informados, mas faz-se necessário nesta noite, em relação à palavra de Deus, algumas coisas que precisamos entender na questão do tempos e tempos. E o que tem acontecido no mundo, e quando eu falo, não digo só no Brasil, eu falo no mundo mesmo. E por essa palavra aqui, eu quero me apegar apenas na parte que nos diz, que João diz que eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. E no dia do Senhor não significa aqui um domingo, não significa especificamente o sábado, não especifica um dia da semana, é muito mais que isso. Quando diz foi arrebatado no dia do Senhor, significa a manifestação de Deus, a manifestação das atitudes que Deus iria tomar. E às vezes nós temos visto que tem acontecido mundo afora, e as atrocidades, as coisas ruins de filhos não respeitando mais os pais, filhas, como aconteceu, os irmãos da televisão notícia, que matou os pais, e está essa confusão toda. Então a gente sabe, na verdade, que ninguém ficará impune, ninguém ficará sem pagar o preço por aquilo que faz de errado. Ninguém ficará. E aqui, trazemos irmão algumas vezes, aqui a pouco no capítulo 1, por exemplo, algumas vezes que Deus falou sobre manifestar no dia do Senhor. Também falou em Amós, capítulo 5, 18 a 20, ele chamou a atenção e
dizendo: por que vocês querem dia do Senhor? Dias de trevas e não de luz. Dia de trevas e não de luz. E ele aqui, irmão, está falando para o seu próprio povo. Mas eu quero trazer essa mensagem não só para o povo de Deus, mas para todo mundo. Por quê? Primeiro, em Amós 8 diz a palavra de Deus que Deus perguntou: Amós, o que tu vês? Ah, eu vejo um prumo. Então, quando falou isso, Deus estava falando tratar com o povo dele. Da mesma forma, também Amós capítulo 3, versículo 3, que diz: poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Quando Deus falou isso, não falou exatamente eu não andar com o irmão ou não andar com a irmã. Não é isso. Ele falou de pessoa para pessoa. Ele falou dele para o povo de Israel, dizendo: olha, dentre todas as nações da terra, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês, mas vocês não têm andado de acordo com a minha palavra. Ele vai e complementa e diz: olha, poderão dois andarem juntos se estiver de acordo? Ou seja, como eu vou poder andar com vocês se vocês não estão de acordo com a minha palavra, de acordo com a minha vontade? O que me antecedeu antes aqui, na oportunidade, leu em João 14, 21, quando diz: aquele que tem os mesmos mandamentos guarda, este é o que me ama. Porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E em Amós 3, ele fala: não tem como vocês andarem comigo, ou eu andar com vocês, sendo que vocês não querem obedecer aquilo que eu mando, não querem fazer aquilo que eu determino. Irmãos queridos, Deus ele não mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar. A Bíblia nos fala no livro de Êxodo, capítulo 23, no verso 20 em diante, que diz o seguinte para nossos corações: Deus falou: eis, falou para Moisés, eis que envio o anjo adiante de vós. Fique apercebida tudo que ele falar, tudo que ele mandar. E disse mais: pois ele não perdoará as vossas rebeldias. Então Deus passou todo o tempo exortando o povo dele a serem como deveriam se comportar. Também na palavra de Deus, em Isaías capítulo 2, de 12 a 21, ele faz um tempo de humilhação, mas é no próprio povo dele. Porque em Isaías 58 também, ele chama a atenção para Isaías: clama em alta voz e dize a esse povo e anuncia os teus pecados. Anuncia os teus pecados. Porque esse povo diz: porque oramos e jejuamos nós, e ele não atenta para isso. Porque o povo clamava, dizia, queria saber por que Deus não aceitava as suas orações, não aceitava o seu jejum. E Deus fala: quando você jejua, quando vocês oram, é para atingir o teu irmão. Então eu não aceito esse tipo de oração, eu não aceito esse tipo de jejum, porque essa oração, esse jejum que vocês fazem, não tem nenhum efeito, porque vocês o fazem, mas oprimem seus irmãos. Como estamos enganados acerca de uma intimidade com Deus. Mais uma vez, quando diz: fui arrebatado no dia do Senhor.
Mais uma vez, dia do Senhor é o dia do anúncio de algo que irá acontecer. É o dia do anúncio que Deus irá fazer. Dia do Senhor, como disse antes e repito, não é um dia específico da semana. Não é isso. Mas é como Deus se manifesta. Como Deus começa a descortinar tudo aquilo que nós precisamos saber para não ficarmos perdidos neste mundo. Por isso, meus irmãos queridos, quando o Senhor falou essa palavra aqui, usando João estava preso na ilha de Patmos, porque ele recusou adorar o rei, o imperador Domiciano, que era o imperador da época, e que na verdade a Ásia Menor ela era administrada por Roma, e ele queria ser chamado de Deus, ele queria ser adorado, mas João não aceitou isso. Por isso ele mandou, juntamente com outros presos perigosos, pessoas que haviam cometido coisas terríveis, lá para a ilha de Patmos, uma ilha inacessível, aonde não tinha como fugir. Para chegar lá somente de embarcação. Aí que alguém tentasse fugir, a costa ficaria muito distante, muito longe. A pessoa é capaz de morrer e não chegar até a costa. E João estava lá. E foi exatamente lá nessa ilha que Deus então o arrebatou em espírito. Foi exatamente ali que Deus então o levou em espírito de mostrar algumas coisas que ele deveria saber, as quais nós também temos que saber. Temos que saber. A minha obrigação como pastor da igreja é sempre receber de Deus e orientar a igreja, orientar acerca de alguns acontecimentos. Algumas pessoas esperam, muitas vezes, que nós façamos coisas aqui poder encantar, mas Deus não nos chamou para sermos encantadores de serpente. E como pela manhã na escola bíblica dominical, nem todos estavam aqui, mas novamente eu quero dizer para os irmãos que acerca dessa palavra, exatamente o que está para acontecer depois de 2000 anos. 2000 anos. Todos aqui, perguntei pela manhã, os irmãos devem ter acompanhado, e agora também tem visto aí passando nos canais de televisão, nas redes sociais, sobre o que aconteceu desse acordo de paz entre Israel e a Palestina. O que isso quer dizer para nós como igreja do Senhor? O que isso quer dizer para nós como servos de Deus? Não é simplesmente um acordo de paz. Não é simplesmente, aleluia, você unir pessoas, muito mais profundo que isso. E nós precisamos estar atentos. Porém, quando foi anunciado esse acordo de paz, eu nunca tinha na minha vida, desde que entendo como gente e como cristãos, pelas coisas que eu aconteço na geopolítica mundial, nunca imaginei um dia ver o povo da Palestina sair pelo meio da rua e dizendo: pronto, nós chamamos. Não pode ser normal isso.
Não pode ser normal o Hamas, que é um grupo terrorista, aceitar ser desarmado, sair daquele local. Não pode ser normal isso. Não pode ser normal. Então a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Prestemos atenção. A Bíblia nos fala em Daniel, capítulo 9, versículo 23 a 27, a qual nos diz que o anjo falou para Daniel: Daniel, desde quando você se propôs a orar, a oração chegou lá, e eu vim para te fazer entender essa visão. O tempo determinado para o teu povo é de 70 semanas. 70 semanas são 70 semanas de ano. 70 semanas de ano significa que cada dia é igual a um ano. Então 7 vezes 7, 49, 490 anos. Mas pense bem, quando ele falou, ele começou então a detalhar, dizendo: 7 semanas estão determinadas para a libertação do teu povo e a construção do templo. Segundo o templo, porque o primeiro havia sido destruído por Nabucodonosor, e o povo estava há 70 anos no cativeiro. 70 anos era determinado, como Jeremias profetizou. Muito bem, porém uma coisa é certa: quando ele falou 7 semanas, na verdade era o tempo da saída de lá até voltar novamente para Jerusalém e para construir o segundo templo. 7 semanas é igual a 49 anos. E depois, mais 62 semanas, até a vinda do ungido do Messias, e ser novamente assunto aos céus. Mais 62 semanas. Então se cumpriu 7 semanas, se cumpriu 62 semanas, que é igual a 69 semanas. 69 semanas vezes 7 é igual a 483 anos, mas o tempo determinado é 470 anos. Porém, o calendário de Deus está parado exatamente agora, aleluia, nas 69 semanas, ou 483 anos. Os últimos 7 anos, ou a última semana, vai se cumprir após o arrebatamento da igreja do Senhor. Primeiro 3 anos e meio, que é a falsa paz. Depois mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Mas para isso vir a acontecer, a igreja não vai estar nessa terra, a igreja não vai passar pela grande tribulação. É promessa de Deus, está na palavra do Senhor. No entanto, meus amados e queridos irmãos em Cristo, fiquemos atentos, fiquemos ligados para o que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo nessa questão, nessa paz. Mas pastor Leste, será o Donald Trump, na verdade, o anticristo? Não, não é ele que vai ser o anticristo, mas é uma preparação para um único governo mundial. É possível que estejam fazendo, mas não estejam entendendo a dimensão dessa ação permissiva de Deus, dessa início de uma paz entre naquele povo, aquelas nações, até que na verdade aconteça depois novamente o que está para acontecer. É possível que os americanos ou o governo que estiver no momento, não sei quando vai ser isso, até se arrependa, porque às vezes a visão
em que João diz: eu fui arrebatado no dia do Senhor. Isso me traz tremuras, isso me traz preocupação. Porque, queridos irmãos, isso não é para assustar a igreja ou quem quer que seja, claro que não é essa a ideia, mas é orientar, é abrir os olhos, é dizer o que está acontecendo e o que irá acontecer, o que está aguardando. E nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. Agora, como igreja é uma coisa, e essas pessoas que não conhecem a Cristo, e essas pessoas que estão com o coração endurecido para o Senhor, meus amados e queridos irmãos, não queiramos ficar para a grande tribulação, porque o homem vive dizendo através dos seus atos para Deus: deixa-nos sozinhos, que faremos muito melhor. Mas o mundo vai ter o que sempre quis, um mundo sem Deus. Até que, na verdade, depois, lá na frente, venha um governante único de fato, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, tem muita água para rolar debaixo da ponte. E a igreja precisa estar tratando no processo de restauração. Olha, em você aqui, nós estamos no processo de restauração diária para termos um encontro com Cristo amado nas nuvens. Todos nós, independe de grau, de nomenclatura, ou não importa se sabe muito, sabe pouco, Deus, na verdade, Ele está procurando um verdadeiro adorador que o adore em espírito e verdade, um coração contrito. É isso que Deus quer. O salmista falou na Santa Palavra de Deus, Salmo 119, 125, diz assim: sou teu servo, dá-me inteligência para entender os seus estatutos, entender a santa palavra de Deus. O salmista não pediu ouro, o salmista não pediu prata, o salmista não pediu a vida dos inimigos, o salmista, na verdade, não pediu nada além disso. Ele tinha um desejo na sua alma de entender a palavra de Deus. Deve ser também, na verdade, o meu desejo. Ele mesmo, quando falou na sua palavra, Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que significa isso? Muitas vezes nós estamos olhando para o pecado alheio, mas não olhando para o nosso pecado, exigindo que pessoas obedeçam, mas não queremos obedecer. Mas o salmista, ele foi na contramão da nossa ideia, ele foi na contramão, como disse: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu irmão, minha irmã, não. Mais uma vez, como diz: olha, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Deus está deixando claro para nós: não sabemos quando vai ser, não sabemos se vai ser hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Não nos compete saber o tempo, não nos compete. O que nos compete, na verdade, é ficarmos apercebidos. O que é, pastor, ficarmos apercebidos? Obediência à santa palavra de Deus, compromisso com Deus. Mais uma coisa, sim: amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, não deixar se levar pelas coisas deste mundo, ser uma pessoa
28, versículo 13: aquele que encobre as transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Deus está sempre pronto, irmãos, a nos perdoar quando nós confessamos. A Bíblia nos fala, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, que diz: quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o verso 9 diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O problema não está no pecar, é reconhecer o erro e confessar e deixar. Deus está sempre com as mãos estendidas. Por isso, igreja do Senhor, fiquemos atentos. Esse momento aqui, em que João foi arrebatado, Deus tinha algo para poder fazer. E qual foi o anúncio? Primeiro, mandou 7 cartas a 7 igrejas que estavam na Ásia, 5 igrejas com graves problemas, e apenas 2 igrejas estavam bem com Deus. Vou falar mais: 5 comunidades, porque estavam em lugar diferente, estavam mal com Deus, mas Deus chamando ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Foi o que Deus falou para a igreja que estava em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Porque ele falou, ele queria adentrar, mas estava por lá de fora. Esse é o ponto-chave da questão. O Senhor não quer ficar fora das nossas vidas. E depois dali, quando ele escreveu aquelas cartas, você vai ver, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, mostra para nós, na verdade, no capítulo 4 de 1 a 11, que a Bíblia diz que os 24 anciões giraram a sua coroa aos pés do Senhor, e os 4 animais, na verdade, adoravam ao Senhor. É exatamente o que estamos, aleluia, estudando na terça-feira. Que tipo de adoração estamos entregando para Deus? Que tipo de adoração? Porque para Deus não basta cantar bonito, para Deus não basta cantar bem, ter um time de voz maravilhoso, para Deus não importa pregar bem ou ensinar bem, não importa orar alto, orar gritando, não importa ficar pulando na igreja. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado, na verdade, com o meu comportamento como uma pessoa cristã. É isso. E quando eu estou bem com Deus, Ele aceita a minha adoração, Ele aceita aquilo que eu faço. Por isso, os anjos, na verdade, adoravam ao Senhor 24 horas. A Bíblia diz de dia e de noite. Apocalipse capítulo 4, no versículo 1 até o 11, dia e noite, o tempo todo. Às vezes nós deixamos para adorar a Deus somente na igreja, somente quando estamos aqui, e quando estamos em casa, e quando estamos no trabalho, e quando estamos no trânsito, e quando estamos no ponto do ônibus.
E João começou a chorar e disse: Tu sabes, Senhor. Ele disse: o cordeiro foi morto e reviveu e vai abrir esse selo. O cordeiro foi morto e reviveu, e só ele tem poder para abrir esse selo. Ninguém mais, nem Jeremias, nem Daniel, nem Moisés, nem Abraão, nem Samuel, nem José, nem Miquel. Não. Somente ele, que foi morto e ele veio, vai abrir esse selo. E quando chega no capítulo 6, começa a abrir todos os selos. O primeiro estava sentado no cavalo, todo de branco, vencendo para vencer, tinha na mão um arco e uma flecha. Sabe o que significa isso? Isso significa ação permissiva de Deus. Porque em Apocalipse 19 fala de Jesus Cristo, mas quando abre o primeiro selo, é o anticristo, tipificando uma falsa paz. Cristo não tem arco e flecha, ele tem uma espada, e está escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O segundo cavalo vermelho, guerra, exemplificando a terceira guerra mundial, que foi dado poder os homens se matarem uns aos outros. E o terceiro cavalo, na verdade, esse aí já era o que? Já era a morte. Depois você tem a fome, depois você tem a morte. Então tudo está caminhando para esse momento, após o arrebatamento da igreja. Então fiquemos atentos o que acontece em Israel, na Palestina, com o Hamas, com o grupo terrorista, com esse trabalho de paz. Não fiquemos atentos, igreja, porque Jesus estava buscando a igreja. Deus Santo, aleluia. Jesus estava ali buscar a tua igreja, e nós vamos, ele vai te levar. Glória a Deus. Ele vai lá para nós. Ele vai para Deus. Ele vai para nós. Fiquemos atentos. Aguardemos esse momento pelo mundo. A gente sabe que tem muita gente passando muita luta, muita prova, tem gente chorando. Eu também passo muita luta, muita prova. Não é fácil, não é difícil mais. Mas Jesus falou o que? Em João 16:23: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Fala para os irmãos aqui uma coisa interessante. Ninguém aqui é forte. A palavra de Deus, Josué, capítulo 1, de 1 a 9, do versículo 5, fala sobre a questão da coragem. Coragem. Ser corajoso, ser forte. Só que eu vou dizer para os irmãos, essa palavra coragem, no hebraico, é a palavra que significa omnedes. O que isso quer dizer? É uma coragem no Senhor. Porque coragem não é ausência de medo, não é ausência de medo, mas que em meio a situação difícil nos apeguemos nele. Por isso que Deus falou para Josué isso: ser forte e corajoso. Coragem não é ausência de medo, mas é um medo controlado, confiando no Senhor. É evidente que Josué estava preocupado, Moisés tinha morrido, e agora como vou entrar nessa terra prometida? Será que esse povo vai obedecer? Será que vão ouvir o que eu vou falar? Moisés, Deus usou poderosamente, e Deus então fala para ele: não se preocupe não, eu entendo o teu medo, eu entendo a tua preocupação, somente confia em mim, porque o teu medo significa, o medo aqui é o medo da carne, devido à nossa natureza pecaminosa, mas
essa palavra está se cumprindo. Está se cumprindo. Como igreja do Senhor, Deus está ligado e atento a tudo que há de acontecer daqui para frente. Você que sabe, que conhece, entra aí, né? Algumas informações aí, procure saber. É lógico que você for ver alguns canais aí personais, não vai chamar isso não, tá? Eu falei aqui para falar não. Mas a gente pode estudar sobre isso, estudar, esclarecer, porque a ideia é que a igreja seja esclarecida acerca do arrebatamento da Bíblia. É certo? Tudo bem, querido? Bora. Meus irmãos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz uma preocupação, mas também